Olá pessoas, meu nome é Gessé Sangalha, eu sou vereador de Porto Alegre, estou viajando o estado mostrando as coisas que acontecem no nosso estado, especialmente região do Vale do Taquari, e aqui é a cidade de Arroio do Meio, onde eu entrevistei o prefeito, que se elegeu agora após a enchente de 2024 e tem a árdua tarefa de conseguir reconstruir a cidade. E eu entrevistei ele enquanto filmava essas imagens de drone aqui para vocês. Então, se tu quer saber como está hoje a cidade de Arroio do Meio em janeiro de 2025, assiste esse vídeo até o final. E se tu gosta de se manter informado sobre política aqui no Rio Grande do Sul, não te esquece, segue o meu canal Gessé Sangalha Direita de Verdade no YouTube. E se tu quer fazer esse vídeo ganhar mais repercussão para chegar nas autoridades que ainda não entregaram as casas às pessoas que perderam tudo nessa enchente, curte o vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo merece ganhar mais atenção. O prefeito, ele é do MDB, ele não entra na polarização, ele não de maneira nenhuma criticou nem o governo do estado nem o governo federal, mas como prefeito da cidade, ele precisa se preocupar em recuperar a sua cidade. Ele falou da importância de reconstruir as pontes que conectam Arroio do Meio a Lajeado e aqui tem uma imagem impactante. Pessoal, isso é de janeiro de 25, literalmente nós temos em Arroio do Meio praticamente uma cidade fantasma. Então assiste o vídeo até o final, assiste também a entrevista com o prefeito de Arroio do Meio e me ajuda a divulgar o vídeo para chegar a mais pessoas. Valeu, tamo junto. Pessoal, estou aqui em Arroio do Meio com o prefeito Sidney de Arroio do Meio, que se elegeu recentemente e que vai nos apresentar como é que está até hoje a destruição da cidade em função da cheia que nós tivemos em maio de 2024. Maio de 2024. Teve também setembro de 2023, novembro de 2023 e maio a grande. Qual foi a pior? A de maio. Explica para nós aqui. Esse aqui é o rio Taquari. O rio Taquari. E ele subiu 40 metros. Ele subiu 27 metros, chegando a 40 metros. Tá, e esse bairro aqui que eu tô olhando na imagem que o senhor tá olhando no celular aí, é o nome do bairro, é? Navegantes. Navegantes. E quantos por cento da cidade foi impactado com essa cheia? Olha, a gente teve o interior também, né? O Rio Forqueta, a gente teve o Rio Barbosa, Rio Grande. Foi praticamente, dá para dizer, a metade do município de alguma forma foi impactada diretamente, mas 80% foram impactados de alguma forma, até pelo como as pontes caíram também, a gente ficou sem acesso. A gente vivia numa cidade que passa uma RS 130, próximo a BR-386, próximo a Porto Alegre, e daqui a pouco a gente estava sem nenhum acesso. A gente era o último lugar. Nesse local foi até onde a água? Aqui nesse lugar aqui? Aqui embaixo aqui é aquela do peixe que o senhor falou. Isso. Casa do Peixe. Foi quase em cima da Casa do Peixe, faltou pouco para tampar a casa. Até a árvore aqui chegou água, que é o topo da árvore. Isso. A igreja foi completamente coberta. Foi completamente coberta. Esse bairro aqui foi completamente destruído. Onde é que está o pessoal hoje aqui que morava aqui? O pessoal foi para estar no aluguel social. A grande maioria conseguiu se resolver com familiares. Outras famílias mais com poder aquisitivo um pouco melhor já conseguiram comprar sua casa. Outros fizeram financiamento. E uma grande parcela ainda está esperando as casas dos recursos do governo federal. Até agora, mais ou menos quantos conseguiram se reassentar? A gente não tem esse número, a gente tem um número de pessoas que estão esperando casa, que são em torno de 700 famílias. 294 da enchente de 2023, que é um recurso da Defesa Civil. Mas aí nós estamos indo agora a Brasília no próximo final de semana, segunda e terça-feira lá, para a gente ver como a gente consegue investir esse recurso, porque também, talvez por tudo que aconteceu, o município também não chegou a fazer a sua parte. Então não podemos dar culpa para ninguém aqui. E na questão da enchente de maio, deve ser mais ou menos 400 famílias impactadas esperando casa, onde uma empresa já comprou uma área de terras, está trabalhando com a Caixa Econômica Federal para 200, e estamos procurando mais uma outra empresa para fazer as outras 200 casas também. Aqui a maioria das casas está desocupada. Aqui nessa região aqui sim, né? Até porque dificilmente alguém vai querer voltar a fazer investimentos num lugar que foi destruído dessa forma.
esse bairro dificilmente vai voltar a ser residencial. O que o senhor acha? Dificilmente volta a ser residencial. Pode algumas casas, com o passar do tempo, serem reformadas para virar casas de aluguel, mas a grande maioria nesse lugar aqui onde nós estamos, os moradores já se acomodaram para outros espaços. Lembrando que a gente está em janeiro de 2025, então já passou aí quase um ano do evento e não conseguiu as casas que foram prometidas para as pessoas. A maioria está ainda em programa social temporário ou alocado em casas de familiares. O bom aqui, pelo menos através de diversos programas de empresários, de doadores, nós não temos mais nenhuma família morando em abrigos. Moram em casas provisórias, casas menores, mas é muito melhor do que estar morando dentro do abrigo junto com outras famílias. Isso foi contornado, está sendo contornado, e agora, a partir desse momento, isso em toda a região, acredito que todo o estado também, não é só no município de Arroio do Meio, essa questão das casas, até porque nenhum município, ninguém estava preparado com áreas de terra para fazer a construção dessas casas também. Essa casa que você falou que é histórica, né? Essa que está no vídeo agora para o senhor. A Casa do Peixe? Casa do Peixe. Isso, qual é que é a história dela? Ela tem 117 anos. E ela é uma casa muito bem construída, muito forte, que ela permaneceu. Ela foi visitada pelo governador do estado, esteve aqui presente também. O restaurante, a Casa do Peixe, foi reinaugurado no dia 20 de setembro, um tempo recorde, se a gente imaginando de maio até 20 de setembro, né? Então ela está funcionando conforme a sua tradição. E o que a cidade precisa? O senhor, como prefeito, se tivesse que fazer um apelo ao Estado, à União ou aos voluntários, o que o senhor precisa para retomar a cidade? Acho que a primeira coisa é a ponte, né? Onde é que vocês devem depois ir lá fazer o vídeo, né? Essa ponte é muito importante, ela ser estabelecida para a economia do município. Mesmo a gente tendo hoje passagens provisórias, mas isso tem um custo muito alto para as empresas, principalmente para quem tem caminhão. E a segunda parte é essa questão das casas aí, que a gente está indo agora para Brasília, né, que o recurso está disponibilizado pelo governo federal, e onde a gente vai procurar agora resolver essa questão burocrática e prática para conseguir agilizar aquelas 294 casas que estão prometidas desde setembro, e as de maio até já estão no processo bem mais adiantado. Ah, entendi. Teve duas ocasiões. Teve setembro, que já tinha se iniciado o processo das casas. Isso. E depois maio. Exatamente. E quantas pessoas foram impactadas em setembro e quantas pessoas em maio, mais ou menos? 294 famílias em setembro e mais ou menos 400 famílias em maio. Uma pergunta válida aqui. Essas pessoas que eram proprietárias desses locais aqui, qual é que é, como se fosse, a responsabilidade delas na destruição, na destinação desses terrenos, e qual é a responsabilidade da prefeitura? A cidade ela foi se construindo à beira do rio durante muitos anos, e agora essas casas, as pessoas que já saíram daqui, que não vão mais voltar a morar aqui, para quem perdeu a sua casa, a ideia é que elas recebam uma nova casa, um novo terreno, e doem em troca um terreno que eles tinham, aquilo que sobrou para a prefeitura. E as pessoas que têm suas casas, que já conseguiram se organizar, ainda vai ter que se encontrar uma forma de negociação para indenizar essas famílias, talvez com outro terreno, para que a gente possa, no futuro, a cidade transformar essa área aqui num parque temático, numa área de lazer, numa área turística, numa área aproveitável. Mas isso tem o seu tempo. Essa região aqui, a maior parte das casas eram escrituradas. Sim, todas escrituradas. Então por isso que caberia, no caso, a indenização. Porque... Exatamente, a família trabalhou. Vou pegar o exemplo da minha família, do meu pai e da minha mãe, que é aquela casa verde ali que eu lhe mostrei perto da Casa do Peixe. Meu pai e minha mãe vieram do interior, né? Eles não vieram morar aqui porque o pai gostava de pescar. Era uma questão financeira. Foi comprada essa casa aqui, foi reformada, foi construída, uma boa casa, e agora ela está aí para ser reformada, para fazer não sei o que, mas se quiser desmanchar essa casa, é naturalmente que ela teria que ser indenizada, assim como de todas as outras famílias também. Pelo menos as pessoas receber um terreno, algo em troca. Mas isso é uma negociação. Primeiro nós temos que resolver o problema de quem não tem casa, para depois se resolver essa outra situação, e um dia, quem sabe, transformar isso aqui num belo espaço de lazer.
Tá, e a pergunta, por que dessa vez especificamente subiu tanto a água? O que aconteceu diferente desta vez que não tinha acontecido nas demais vezes? A gente já teve episódios, por exemplo, em 4 de janeiro de 2010, onde o Rio Forqueta subiu muito, mas aí foi só o Rio Forqueta. E geralmente as enchentes, como de setembro, novembro e as outras, eram enchentes só do Rio Taquari. E agora, nessa enchente de maio, o Rio Forqueta teve muita água, ele acabou atravessando dentro do Rio Taquari, e isto fez com que a água represasse, fez com que na enchente de maio a água subisse 4,5 metros a mais do que na enchente de setembro. Se a gente pegar o município de Encantado, lá teve 70 centímetros de diferença. Se a gente pegar a Mussul, ela foi menor que setembro. Então, o que fez com que a enchente fosse tão grande, tão grave, foi as águas que vieram pelo Rio Forqueta, que elas vêm morro abaixo, vêm embaladas com muita força, muita água, atravessaram o rio, destruíram 3 pontes e dessa forma ocasionou essa grande enchente. Alguma forma de prevenir que isso aconteça no futuro, ou é algo que é totalmente fora do controle do Olha, tem desse tamanho, eu acredito que seja fora do controle, né? Porque existe a questão das barragens, ser construídas mais barragens secas, né? Mas são projetos que até 2012, do Rio Taquari-Antas, foram feitos alguns projetos, não acabaram se viabilizando, não acabaram acontecendo. Tem a questão também da limpeza, do desassodamento dos rios, né, da dragagem, que também poderia ajudar, mas nós tivemos uma chuva aqui na nossa região de 1.000 a 1.200 milímetros. Isso é muita água para 3, 4 dias, né? Então é uma água que é fora do comum, que é totalmente fora do normal. O senhor falou que essa casa era do senhor? Casa Verde? Isso. Só para ter uma noção que até a família do prefeito foi impactada pela... Minha mãe morava ali, né? Com 91 anos de idade. E ela teve que se mudar de lá também. Uma casa que ela tinha comprado, uma casa antiga, ela e o pai construíram uma casa nova, a gente era parceiro nisso. E depois, agora na enchente de maio, ela teve que se mudar dali também. Olha só, a árvore em cima da casa. Aqui é um caso, porque eu vou ter que voltar, que eu tô ficando sem bateria já. Mas ali mais adiante também teve uma outra árvore em cima da casa. Enquanto eu retorno, eu vou tentar. Ó, ele tá tentando voltar. Voltar porque ele tá pedindo pra... tá acabando a bateria. Mais adiante também teve a questão de uma casa. Ali eu acho, essa azul, se não me engano. Tem... Pessoal, desculpa que o áudio no meio do vídeo ficou com problema, porque eu estava usando uma GoPro e começou a bater vento ali. Eu não tinha um microfone específico para usar naquele momento, então acabou abafando um pouco o áudio. Então a qualidade do áudio não ficou tão boa, mas como o que importa aqui é vocês terem uma noção da dimensão do problema, eu resolvi deixar o vídeo, mesmo com o áudio com problema, para podermos escutar o relato do prefeito. Dá para avaliar aqui lendo a legenda automática do YouTube, se alguma coisa ficou difícil de ouvir, a legenda automática ajuda a tu entender. Mas esse foi o vídeo, espero que todos tenham noção do momento que a cidade de Arroio do Meio está passando. Cerca de 700 casas foram destruídas, 700 famílias estão desabrigadas e essa é a situação hoje, em janeiro de 2025. Infelizmente esse bairro aqui, o bairro Navegantes, vai ter que ser desmobilizado. As pessoas que moravam aqui tinham escritura, assim como foi dito ali na hora que começou a dar problema no áudio. E assim como tinha escritura, tinha como se fosse uma responsabilidade da prefeitura para com essas pessoas. Por quê? Se tem escritura, é porque a cidade reconheceu que ali era um local adequado. Como veio a chuva aqui do Rio Taquari, a cidade foi devastada e as pessoas agora estão tendo que buscar uma forma de retornar às suas vidas. Construindo outro local, morando com um parente, comprando apartamento, casa em outras regiões. E a intenção da prefeitura, não se sabe ainda como, porque a cidade não tem recurso para indenizar a todos, mas a intenção da prefeitura é tentar indenizar a todas as pessoas que foram impactadas por essa situação. Então eu desejo força ao pessoal que mora em Arroio do Meio, Mussum, Roca Salles, Encantado, Lajeado, todas as cidades que foram impactadas, Vespasiano Correia, e desejo que finalmente essas pessoas possam encontrar um local seguro para morar. Lembrando que aqui era um local seguro, mas como teve a enchente
que foi provocada porque um rio represou o outro. Tinha o Vale do Taquari, que tem o rio Taquari que desce, que represou, acho que o rio Forqueta, que ele falou ali. Então um represou o outro e acabou gerando o alagamento das regiões. Então esse é o risco, basicamente, dos alagamentos daqui para frente. Um rio tranca o outro, não tem obra de engenharia, de dragagem, de drenagem que vai resolver. Porque se a água está sendo obstaculizada pela outra água, como aconteceu aqui em Porto Alegre, porque aconteceu isso no Vale do Taquari e aconteceu em Porto Alegre também. Porque enquanto a água que estava vindo do Vale do Taquari acabou descendo o Guaíba, ele represou a água que descia do rio Gravataí. E o rio Gravataí extravasou e entrou no bairro Sarandi. Se a água passasse pelo rio Gravataí direto para o Guaíba, com caimento, não teria gerado esse represamento e alagamento do Sarandi. Se, por outro lado, somente a água que desce o Vale do Taquari tivesse descido, óbvio, sem ter o rompimento das comportas, isso não geraria o problema no Rio Gravataí, nem o contrário, o Rio Gravataí não represaria a descida do Jacuí, do Taquari, coisa nesse sentido, quando chega aqui em Porto Alegre. Mas, como teve essa tempestade perfeita, acabou tendo problema em Porto Alegre e muito mais aqui na cidade de Arroio do Meio. Então, que pena, vamos torcer e rezar para que isso não aconteça de novo, mas ficou aqui o relato atualizado para vocês em janeiro de 2025. Eu gravei o vídeo dia 20 de janeiro. Hoje eu estou editando ele dia 21 de janeiro, mas ele vai ao ar dia 22 de janeiro. Quem assistiu o vídeo da ponte da RS 130 ontem falou que eu errei a data, porque eu estou vindo do futuro. Não, é que eu errei a data. Como eu gravei depois da meia-noite, eu achei que já era dia 22, mas eu confundi os dias, tá? Então, quem acompanhou, não se esqueça, segue, curte, comenta, compartilha, pega o link e coloca naquele grupo que tu sabe que vai ter alguém que vai se interessar para saber como é que está a situação aqui em Arroio do Meio, no estado do Rio Grande do Sul.